Olá, tudo bem com vocês, pessoal do EJA? Eu sou o professor Osmar e vou estar com vocês aqui do primeiro termo para conduzir, para trabalharmos juntos aí em mais uma aula de matemática. E comigo hoje nós temos uma companhia muito especial, a professora Viviane. Tudo bem, Vi? Oi, Osmar. Oi, pessoal. Que bom que vocês acessaram a gente aqui para assistir essa aula super legal. A gente vai começar aqui uma discussão de um tema muito interessante. É um tema super atual que o professor Osmar preparou para vocês. É isso aí, Vivi. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os números naturais e fazer uma associação desses números naturais com a questão estatística, com a questão de interpretação de gráficos. Especificamente aí vamos trabalhar gráficos de setores também muito conhecidos aí como os famosos gráficos de pizza. Para isso, antes a gente vai dar uma pequena introdução na nossa aula, vamos conversar um pouquinho sobre o tema e em cima disso aí nós vamos discorrer e trabalhar todos os conceitos preparados para a aula de hoje. Nós esperamos que vocês gostem da aula, se envolvam, assistam a aula novamente, aí se for necessário, ela vai estar disponível no repositório para vocês e não esqueçam de fazer a tarefa também, ela é importante para registrar a sua presença. Vamos começar, Vivi? Vamos, ó, pessoal, Vamos lá, só então. mais um recadinho. Diga. Prepare aí um caderninho, um lápis, borracha, porque vocês vão precisar fazer uns cálculos aqui, tá bom? Beleza, Bora então. começar? Nosso diretor vai fechar aqui na tela e a gente vai começar a discorrer, vamos começar a discutir essa questão aí. Tá aí o título da aula de hoje, números naturais. A gente já falou algumas vezes aí sobre números naturais, os professores de vocês também conversam muito sobre os números naturais e a interpretação gráfica, tema assim extremamente importante. Tudo bem? Bom, nós vamos começar, né, Vivi, trabalhando esses conceitos e desenvolvendo aí algumas questões bastante atuais para vocês. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: você sabe o que é desemprego? Em condições normais, né? Infelizmente a população brasileira ainda está sofrendo um bocado com essa questão toda. Então, infelizmente, ainda é uma palavra bastante comum. E na aula de hoje a gente vai trabalhar, discorrer um pouquinho sobre isso e fazer algumas interpretações acerca de gráficos sobre esse tema específico. Tudo bem? Bom, vamos fazer a leitura, Vivi? Bora! Bom, parece uma situação simples, tá? Mas existem algumas situações que determinam se o indivíduo está ou não desempregado. Não é de qualquer jeito. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar, ou seja, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Bom, assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta apenas não possuir um emprego. Tem algumas condições, né, Vivi? Outro dia eu li, eu posso estar enganada aqui, Osmar, porque assim, o trabalho é diferente de ganhar dinheiro, né? Sim. Você pode trabalhar, ter trabalho voluntário e tudo mais, mas isso não é emprego. Então, trabalho é uma coisa, emprego é quando você trabalha e recebe por aquilo. Perfeito. Então, Tá. a gente tem algumas situações aí que definem especificamente se um indivíduo é um desempregado ou não. Eles nem chamam de desempregado, a gente vai mostrar para vocês aí. A palavra, inclusive, até é outra, tá? Então, essa variação, essa interpretação aí de termos, ela é muito usual, né, em termos assim de estudos. Mas na prática, tá, é isso que a gente conversa todos os dias. Ah, o fulano está desempregado ou o fulano está empregado. É essa questão. Tudo bem? Vivi, vamos ver alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam, tá, um emprego, elas não podem ser consideradas como desempregados. É estranho, né? Para mim isso foi uma novidade, tá vendo? A gente vai aprendendo aos poucos aqui com as aulas. Então, quando ele me mostrou esses dados, eu fiquei realmente impressionada, porque eu não tinha a menor ideia de como são feitas essas estatísticas, né? Então, tem conceitos muito importantes. Tanto que a palavra em si não é utilizada como desemprego, é ocupação e desocupação. Veja que interessante. Então, aí a gente tem algumas situações. A primeira delas, veja, um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, ele não pode ser considerado como um desempregado. E isso foi a mais, assim. Pois é, e é bastante comum, né? Você vê pessoas estudando, estudantes, né, universitários, tá? Ah, o que você vai? Eu estudo as faculdades, mas eu sou desempregado.
para fins estatísticos, né, para fins de pesquisa, lá para o IBGE, tá, para fins de políticas, né, de econômicas, políticas de emprego, ele não é considerado como um desempregado, tá, porque ele tem uma ocupação, ele estuda. Sabe, isso justifica, Osmar, por exemplo, e agora que ficou mais claro para mim, quando você vai preencher fichas de seu cadastro em alguma coisa, ele pergunta a sua profissão. E se você escrever lá que você é estudante, então você cai fora dessa lista. Cai fora, situações novas, né? Então é estranho, mas é isso aí mesmo, tá? A segunda situação, veja, bastante comum também. Uma dona de casa que não trabalha fora, por exemplo, ela não é considerada desempregada. Minha mãe, outra, né? Mas então, ele também não recebe. Minha mãe fala assim que toda pessoa do lar deveria receber um salário, porque o trabalho nunca acaba, né? Concordo em gênero, número e grau. E a terceira situação, por exemplo, uma empreendedora que possui seu próprio negócio. Vamos criar uma situação. Por exemplo, imagina aquela pessoa, né, aquela família, tá? Enfim, que ela produz, por exemplo, marmitex, tá? para vender através de deliveries. Por exemplo, tá? Então, se aquela pessoa que produz marmitex, ela está lá na sua casa, tá? E ela está vendendo, fazendo para negociar, para vender, ela não é considerada desempregada. Interessante. É estranho, né? Então, e eu achava que era só o trabalho formal que entrava nessa pesquisa. Pois é, né? Então, o que acontece? Para fins de estatística, essas três situações aí, o universitário, a dona de casa e a empreendedora, elas não são consideradas como desempregadas. É estranho, né? Mas é essa questão toda, tudo bem? Então, espero que tenha ficado bem claro. Não é questão de concordar ou discordar, tá? São os dados, né? São as informações que são trabalhadas em cima desses conceitos. E os números, né? Os valores aí, os números de empregados e desempregados são calculados em cima dessas referências, tudo bem? Bom, para concluir, segundo a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, tá? O estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho, tudo bem? Mas não são consideradas desempregadas. E já a empreendedora, ela é considerada ocupada e não desempregada. Na pesquisa, o que é conhecido popularmente como desemprego aparece no conceito de desocupação. Tá? Então, uma palavrinha mais, né, suave, vamos dizer assim, né? Desemprego é uma palavra pesada, é uma palavra forte, tudo bem? Então, conceituamos para vocês, trabalhamos essa ideia e vamos às representações gráficas aí, né, Vivi? Que nosso diretor vai colocar aí para a gente comentar também, discorrer sobre elas. O gráfico a seguir representa uma amostra da população brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho no segundo trimestre de 2021, ou seja, são dados bem recentes, Vivi, aí, tá? Então, a gente basicamente aí tem 4 cores, o azul, e o que o azul representa aí? O número de ocupados. Perceba que aí aparece o que? 87.791, aí aparece a palavra 1000 aí, tá? Ou seja, são 87.791.000 pessoas. Tudo bem? Tá. Aí aparece lá em vermelho, tá? Que são o quê? Que são os desocupados. E aparece um valor aí, ó, de 14.444.000, ou seja, 14.444.000 pessoas. Parece pouco, né? Parece pouco, né? Mas é muito, e são números reais mesmo. Olhando aí para o gráfico, é uma fatia pequena da nossa pizza, né, do nosso setor. Mas é porque tem outras partes aí, né? Vamos ver. Exatamente. Aí vamos analisar o verde aí, que são aquelas pessoas fora da força de trabalho. Eles são números grande, né? Uma fatia grande aí do gráfico, né? Mas sabe por quê? A gente até conversou agora há pouco, né? Nelas estão incluídas quem? Os estudantes. As donas de casa. As donas de casa, que são uma parcela muito significativa, uma parcela muito grande. Tudo bem? E as empreendedoras, né? Sim. Também, os 3 casos que você disse anteriormente. Exatamente, tá? E aí o que aparece? Aqui aparece em cinza as pessoas abaixo da idade de trabalhar, que são bastante representativas também. Então aqui foram apresentados um número, tá? Que no caso aí são os ocupados,
O número em vermelho aqui, ó, são os desocupados. Ó, tô grifando aqui. Em verde, tá, pessoal fora da força de trabalho. E o em cinza aqui, ó, na cor cinza, o pessoal abaixo da idade de trabalhar. Descritos aí, Vivi? Sim. Vamos perfeito. fazer uma atividade, então? Bora. Bora, então. Então, olha lá o que aparece para vocês aí. O gráfico é o mesmo e a gente quer saber se essa amostra da população está representada por quantos brasileiros. É isso aí. Tranquilo, tá? Você vai pegar ali e fazer essa associação com esses números aí. E na prática, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma soma, tá? Cuidado que somar números grandes é bem perigoso, tá bom? 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Voltamos aqui, Osmar. Eu espero que tenha dado tempo de vocês resolverem. Então, o que vocês teriam que fazer? Olhar para o gráfico, ver quanto vale cada setor e somar para ver o total de brasileiros aí que representa. Isso, É Osmar? verdade, né? O ser humano, de maneira geral, ele é muito visual. Já perceberam isso aí? Então, a questão, assim, tudo que a gente olha, né, e aí a questão da estatística, a questão da representação gráfica, ela tem essa função mesmo, né? A cor, né, o tamanho, o formato, é justamente para chamar a atenção mesmo. E aqui o que a gente tem, né, Vivi? Tá? Temos as 4 cores destacadas, cada uma delas associadas a uma questão, ocupados, desocupados, fora da força de trabalho e abaixo da idade de trabalhar, cada um deles aí tendo uma representação numérica, e é isso que a gente vai fazer aí, ó, somar mesmo, tá ok? Somar o que está em verde com o que está em azul, com o que está em vermelho, com o que está em cinza, os valores numéricos, tá? Fazendo essa soma, aí o que a gente encontra? 212, 426, e aí o que acontece? São o quê? 1000, tá? Milhões. Milhões associados aí a essa questão. Tudo bem? Tranquilo? Facinho, né? Sossegada e tal. Eu então achei. a ideia é só, basicamente é só somar. Mas é extremamente importante. Um gráfico, ele não tem a função só de transmitir a informação. Junto com essa transmissão das informações, vem a informação que você tem que, o quê? Que analisar e a partir dessa análise você tomar alguma atitude. Tá? Ou seja, você interferir no que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu olho aqui tá, no número de pessoas que estão fora da força de trabalho, poxa, esses números são muito altos. O que eu posso fazer, né, e pensando em macro política, para que esses números sejam minimizados, para que haja uma diminuição? Então, a estatística ela tem essa função. Não é uma análise fria simplesmente dos números. Eles servem para você enxergar toda uma situação e a partir dela tomar atitudes, né, ter informações suficientes para interferir e fazer com que de alguma maneira elas sejam mudadas. No caso aí a gente espera que sempre para melhor. Tudo bem, Vi?
Tudo bem, o ideal é que essa faixinha vermelha fosse bem pequena, né? É verdade, né? Porque eles estão considerando todas as pessoas que estão na idade de trabalhar, né? Sim. A partir de 16 anos, jovem aprendiz e tudo mais, e não estão trabalhando. Então, está bem grande, né? Se a gente for ver bem, É verdade. essa parcela está grande. Verdade. Vamos continuar no mesmo gráfico, Vivi? Vamos. Bom, aí na letra B o gráfico é o mesmo, as informações são as mesmas, e a gente quer saber qual a diferença entre o número de ocupados e de pessoas fora da força de trabalho. Mais 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. E voltamos aqui, Osmar. Espero que tenha dado tempo para vocês fazerem essa continha aí de subtração. Você tinha que pegar um setor e subtrair do outro. Certo, Osmar? Certo. Palavrinha-chave aqui, a palavra diferença, né, Vi? Toda vez que a gente fala diferença em matemática, a gente está fazendo uma subtração. E aí, né, a gente cria a associação aí. Vamos buscar número de ocupados em azul, não é isso, Vi? Isso. Tá ok, tá? Número de pessoas fora da força de trabalho. Estamos falando da representação verde. Portanto, temos ela aqui. Se fazendo a diferença, 87.791 menos 74.914, temos aí 12.877, tá? No caso aqui, milhões. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Então, é essa a ideia. Qual é o objetivo? Ah, professor, né? Fazer continha de menos, continha de mais é muito simples. Mas a ideia o que é? É fazer com que você crie as associações, né? Entre a representação gráfica e os valores numéricos, né? E a partir do momento que você cria essa relação, né? Faz essa associação, você chega aos números e, como a gente falou, você consegue ter aí um universo, você consegue ter um cenário para interferir nele, e é essa a ideia. O objetivo de estatística é isso aí. Tudo bem? Vamos dar sequência, Vi? Bora. O gráfico ainda é o mesmo e a pergunta é outra. Na letra C, qual é a razão entre o número de desocupados e o total de pessoas consultadas na pesquisa? Alguma diquinha aí, Vivi? Eu tenho. Diga. Eu acho melhor usar a calculadora nesse caso. E razão quer dizer divisão? Divisão, né? Muito bem. Então, a palavrinha, a professora Viviane já deu as diquinhas aí, né? Quando a gente fala em razão, a gente está falando o quê? De divisão. E aí você cria a associação de novo também, tá ok? Números altos, usa a calculadora aí em 2 minutinhos e a gente já retorna com a resposta e algumas conclusões. Até já.
voltando aqui, Osmar, olha, vocês tinham que ter pego o total de desocupados e dividir pelo total de números, daquele número que vocês acharam lá na primeira perguntinha, né? Que é o total de pessoas que foram consultadas aí. Certo, Osmar? Perfeito, Vivi. Vamos mostrar para eles? Tá? Bora. Olha lá, então temos aí, ó, 14.444. Aí, olha o número que a professora Viviane falou, ó, 212.426 aí, tá? Milhões. Quando você faz a divisão de um por outro, na calculadora mesmo, encontramos aí esse 0,06, né? Ou se você quiser, a leitura correta são 6 centésimos. E aí a gente pode converter esse número para porcentagem, né, Vivi? É só multiplicar por 100. Multiplicou por 100 e aí encontramos. Como esse número ele não é exato, a gente usou aqui, ó, tá? O aproximadamente, tá? Então, na realidade, a gente tem algo em torno aí de 6%. Na prática, o que isso significa, tá? Que a cada 100 pessoas ouvidas, 100 estavam desocupadas ao responderem a pesquisa. Então, na prática, é isso, tá? Porcentagem, cria essa associação através do número natural, da razão. Falou razão, é um valor dividido por outro, e aí você cria, né? Veja, você consegue interferir, não é só analisar, 6%. 6% na prática significa que a cada 6 pessoas ouvidas, 6 estavam nessa situação. 100. A cada 100. A cada 100 pessoas ouvidas, 6 estavam nessa situação. Me corrigiu a professora Viviane. Tudo bem? É isso? Vamos encerrar, Vivi? Vamos Para encerrar, olha lá, observando o gráfico de colunas abaixo, indique quais regiões do Brasil tiveram, respectivamente, a maior e a menor taxa de desocupação no período em que foi realizada a pesquisa. Essa tá tranquilinha, né, Vivi? Tá sim. Um minutinho e já retornamos. Até já. Oi, Osmar. Agora, então, a gente só vai olhar para essas barrinhas e vamos ver qual é que tem o maior topo aí. É isso? Tá tranquilo, né? É só fazer a associação entre as alturas ali das barras e a gente chega à conclusão que o Nordeste e o Sul correspondem à taxa de ocupação entre a maior e a menor taxa, respectivamente, aí a região Nordeste do Brasil e a região Sul, Nordeste com a maior taxa e o Sul com a menor taxa, entre elas sempre em ordem. E perceba que aqui, ó, não se fala taxa de desemprego, né? Aqui se indica taxa de desocupação. Tá? A nossa aula ela está encerrando. Vivi, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Muito obrigada, Osmar. Obrigada, pessoal, por vocês terem acessado o nosso vídeo aqui. Valeu, muito obrigado. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da aula, aqueles comentários, o que a gente precisa melhorar e aprimorar para oferecer essa aula de qualidade para vocês. Eu me despeço, valeu, obrigado e até a próxima.